Olá, eu sou o Fernando Abraão, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André. Este vídeo que você passou a assistir tem esta ordem de trabalhos. Caso você queira seguir com o vídeo, tenha a sua Bíblia na mão, o seu coração na presença de Deus pela mediação do Senhor Jesus e espero a tua família ao teu redor. Ainda estamos com a casa fechada, ainda estamos nos utilizando do benefício da informática. E eu espero que isso seja bom, benéfico para a tua vida. Eu vou ler uma carta que foi emitida pelo sínodo da nossa região, o sínodo do Grande ABC, e que nos orienta a continuarmos com os cuidados que temos tido. Diz a carta: Caros irmãos, a Comissão Executiva do Sínodo do Grande ABC, reunida no dia 30 de maio, resolveu 1. Solidarizar-se com os irmãos que sofrem com familiares e amigos vitimados com a pandemia e suas consequências, e unir-se a estes por meio de oração pelo fortalecimento e consolo de todos os que têm sofrido com lutas na área da saúde e problemas econômicos nesses dias difíceis. 2. Rogar a Deus que dê sabedoria aos conselhos das igrejas jurisdicionadas, aos presbitérios que compõem o Sínodo do Grande ABC, para que pastoreiem seus rebanhos, fortalecendo cada ovelha do Senhor Jesus, com a instrução animadora da palavra do Senhor, conforme João 16, 33. 3. Recomendar que os presbitérios orientem aos conselhos e às igrejas sob sua jurisdição que a. Aguardem um pouco mais para que a retomada dos trabalhos presenciais seja feita com maior segurança, evitando colocar em risco os membros de suas igrejas, especialmente aqueles que fazem parte do grupo de risco. B. Na medida do possível, continuem com os encontros online. C. Atentem-se aos decretos do governo do Estado de São Paulo e suas prefeituras locais, seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde para a retomada das atividades. São Bernardo do Campo, 2 de junho de 2020. Cristo Jesus é o meu bom Salvador. Desejo amá-lo mais todos os dias, é meu Senhor. A Cristo eu amo, ó quanto eu amo, pois por mim morreu. Com seu sangue Jesus salvou-me, em gratidão sou teu. Bem cedo ao céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais, eternamente me guiará. A Cristo eu amo, ó quanto eu amo, pois por mim morreu. Com seu sangue Jesus salvou-me, em gratidão sou teu.
Comecemos o culto ao Senhor com a leitura da sua palavra. Abra lá a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 14. Leia com atenção e faça isso ou sozinho ou, preferencialmente, com a tua família ao teu redor. Pause o vídeo agora. Tendo lido o texto, nós percebemos que o autor da epístola faz, em nome do Senhor, uma firme advertência aos hebreus. Veja o texto, por favor, e confira que no versículo 12, ele exorta, adverte contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Examine-se você. Está firme na fé no Senhor? Veja, se não estiver firme na fé nele, você está se afastando do Deus vivo. Ele continua no verso 13, exortando a manutenção da fé. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Alguns de nós somos resistentes à exortação, mas a palavra determina que nós exortemos uns aos outros, em favor da fé em Cristo Jesus. Mantenha-se firme na fé, meu irmão. Mantenha-se firme na fé, minha irmã. Confia em Cristo, aguarda em Cristo. E assim, mantenha-se definitivamente vinculado a Cristo até o fim. Veja o verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aqueles que deixam de seguir pelo caminho estreito de Cristo, na verdade, nunca estiveram nele. Podem ter estado próximos do caminho. Podem ter até visto a Cristo de longe. É claro que eu faço aqui uma figura. Mas andar com Cristo é algo que tem começo, tem desenvolvimento e chegará ao seu fim. Isto tudo tem uma palavra que reforça: perseverança. Persevere em Cristo. Caminhe com Ele seguro até o fim. Nesse sentido, ore a Deus. Pause o vídeo aqui. Vamos cantar ao Senhor? São duas músicas. As duas são orações. Pedidos a Deus que abençoe, aumentando a confiança e dando suporte à vida do crente. Se você conhece, cante. Se não, atente para as letras. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Que os outros me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti.
confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Dá-me tua mão, Senhor, pois sei que fraco eu sou. No mundo há tristeza e dor, vencer contigo eu vou. Vem, Senhor, me guiar, minha vida orientar, pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Que paz eu sinto quando em ti descanso, ó Pai de amor, saber que tudo vais fazer e perto estás de mim. Vem, Senhor, me guiar, minha vida orientar, pois quero viver só para
para ti, meu Deus, meu Senhor, pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Passemos ao estudo da Palavra de Deus. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus. Pode abrir logo no seu primeiro capítulo. Nós vamos estudar a certeza da esperança. Abra lá a sua Bíblia. Dá-me tua mão, Senhor, porque sei que fraco sou. No mundo há tristeza e dor, vencer contigo eu vou. Por que um poeta, um autor de uma música, faria um verso como esse, dizendo da tristeza e da dor do mundo, da fraqueza pessoal? É porque a vida é dura. A realidade da vida é muito dura. Desde o pecado de Adão, tudo o que acontece com o ser humano aponta para a sua morte, para as dificuldades de sustento, de habitação. É sim, nós temos que vencer os cardos e abrolhos da natureza. Temos que ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto. As mulheres padecem para dar à luz. Nós temos dificuldades até o momento em que, tendo sido feitos do pó, ao pó retornamos. A vida é dura. E a vida é dura hoje e foi dura na época em que esta carta foi escrita. Provavelmente na década de 60 do primeiro século. E naquele tempo os judeus perseguiam os cristãos. E não apenas eles, também os romanos. Havia variáveis de intensidade, mas sempre havia alguma resistência. Pois bem, temos uma carta escrita para cristãos de origem judaica, hebreus cristãos, que dispersos pelo mundo, fraquejavam na sua fé. Estavam abatidos pelas dificuldades dessa vida dura. A carta escrita para eles é uma carta também escrita para nós. É escrita para as pessoas da fé cristã que enfrentam a vida dura no seu dia a dia. Por isso, a fundamentação desta carta, os seus princípios e ensinamentos eram válidos para aquela época e são válidos para todas as épocas, logo são válidos para nós. Vamos observar como o autor da epístola utilizou de argumentos para fortalecer a fé daqueles que estavam abatidos no primeiro século. Passemos para o estudo do maravilhoso encarnado. A sua Bíblia aberta na Epístola aos Hebreus, logo em seu primeiro capítulo. Acompanhe a leitura dos primeiros 4 versos. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esses poucos versos apresentam o fundamento da fé para os hebreus dispersos de então e para nós hoje. O fundamento da fé é o próprio Deus revelado em Cristo Jesus. O fundamento da fé está neste Cristo Jesus revelado por conta do ministério que ele desenvolveu. E o texto mostra que nós temos o Senhor, Deus o Filho, encarnado desde antes mesmo da criação. Veja, por favor, o final do versículo 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Sim, Deus o Filho encarnado é o mediador da criação. Por meio de Cristo, o universo foi feito. Ele estava lá no princípio das coisas. É a respeito disso que Paulo comenta em sua carta com os Colossenses, dizendo que ele é o primogênito da criação. O Senhor Jesus, o mediador da criação do universo. O Senhor Jesus, revelação de Deus para a criação, para os homens em particular. Diz o versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Senhor fez revelação ao longo da história, apontando para o Filho, dizendo o que é o certo e o que é o errado, apresentando ao homem como foi feita a criação, dizendo ao homem a respeito de si mesmo, Deus, de maneira clara, direta, mais específica do que a criação poderia fazer. Pois bem, tendo feito isto, o fez até Cristo, porque em Cristo a revelação se expandiu, ela aumentou, e nos últimos tempos, diz o autor da Epístola aos Hebreus, nos falou pelo Filho. Foi além das profecias dos homens, falou-nos por meio de si mesmo encarnado. E este, que estava na criação, que é a revelação de Deus, é também o herdeiro de todas as coisas. Observemos então que temos o Senhor Jesus, Deus o Filho encarnado, ainda prototipicamente antes da sua encarnação histórica, como aquele que é o mediador da criação. Temos o Senhor Jesus como aquele que é a revelação de Deus, o ápice dessa revelação, conforme o início do versículo 2. E temos o Senhor Jesus, agora encarnado, historicamente encarnado, o ápice da revelação, como foi dito, como herdeiro de todas as coisas. Veja que passa por toda a história da criação a presença do Senhor Jesus como mediador. Portanto, o foco da vida daqueles que vivem essa vida dura é o nosso maravilhoso Deus encarnado, seja antes da criação, seja na sua encarnação histórica, seja naquele dia em que virá nos buscar e ter diante de si toda a sua herança. O versículo 3 diz que o Senhor é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Logo, tudo que nós podemos conhecer a respeito de Deus nos foi revelado pelo nosso Senhor Jesus nestes tempos. Ele então manifestou a glória de Deus, não toda a grandeza da glória de Deus, porque não caberia num homem. E sabemos com Paulo, em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou da sua glória. Não vendo como usurpação o ser igual a Deus, fez-se homem, humilhou-se à humanidade e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Contudo, nesta sua humilhação, havia o resplendor da glória de Deus, na sua santidade, no seu amor, na sua justiça, na verdade, nos atributos divinos presentes no Senhor Jesus. E deste modo, resplandecendo a glória de Deus, ele era a expressão exata do ser divino. E foi assim na sua encarnação histórica, e é assim muito mais hoje exaltado sobre toda a criação. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra do seu poder, Deus manifestando o seu poder na criação, na sustentação de todas as coisas, por meio da sua palavra. Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Ele é tremendo. E segue o texto dizendo que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isto é, depois de humilhar-se até a cruz, até o sepulcro na sua morte,
de tê-lo feito em lugar do seu povo, em lugar da sua igreja, ressurreto dos mortos, ascendeu aos céus e está assentado à destra da majestade, à destra do próprio Pai. Este é Cristo. A nossa fé deve estar fundada nele, no nosso maravilhoso Deus encarnado. Quando nos abatermos, quando nos frustrarmos diante das durezas desta vida, lembremos do ponto central da nossa fé. O próprio Deus se revelou por meio de Cristo Jesus, cujo ministério é de redenção ao seu povo. Andemos com Cristo, creiamos em Cristo, cujo nome é maior do que o daqueles que são maiores que os homens, os anjos. Jesus Cristo, o homem, foi elevado na sua justiça acima dos anjos. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra sobre os anjos. Versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Tenhamos a nossa fé na mediação de Cristo Jesus, centrada em Deus por meio de Cristo Jesus. Passando ao capítulo 2, podemos ver dos versículos 14 a 18 que o Senhor Jesus exerceu 2 ministérios de socorro à sua igreja. A grandeza do socorro do seu ministério de redenção está aqui nos versículos 14 a 18, peço que você acompanhe a leitura. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Acompanhe, por favor. Há um ministério da parte do Senhor Jesus que faz a mediação do homem pecador, redimindo-o e apresentando-o ao Todo-Poderoso Deus. É o ministério sacerdotal do Senhor Jesus, que nós vimos no versículo 17. Ele, como sumo sacerdote, faz a ligação nas coisas referentes a Deus com a propiciação dos pecados do povo. Ele une. Mas como ele fez essa união, como ele preserva essa união, ele o fez porque, encarnado historicamente, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando, venceu a morte e venceu aquele que conduziu o homem à morte, o diabo. Portanto, nós temos nessa parte inicial do ministério de Cristo, nos unindo ao próprio Deus, algo tremendo como a sua mediação e também a sua vitória sobre a morte e o portador da morte, o diabo. Por conta disso, o primeiro efeito que nós vemos disto está no versículo 15. Ele então nos livrou do pavor da morte. Daqueles que estavam sujeitos à escravidão, ele, libertando-nos da escravidão, libertou-nos do pavor da morte. Logo, como cristãos, por causa de Cristo Jesus, que vimos que é o maravilhoso encarnado, por causa do socorro de Cristo, não temos mais motivos para ter medo da morte. Podemos viver tranquilos diante do Senhor, porque Ele nos reuniu a Deus. Tendo vencido a morte, nos concedeu liberdade e vida na presença do eterno e todo-poderoso Senhor. Não temos mais que temer a morte. Mas há um segundo efeito
que está também bem pousado aqui na terra. O versículo 18 diz que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus caros, nós enfrentamos as durezas da vida, mas nós não as enfrentamos sozinhos. Nós somos socorridos pelo nosso Senhor Jesus, que passou pelas dificuldades como nós passamos, enfrentou a dureza desta vida como nós enfrentamos. Ele, contudo, sem pecado, e tendo vencido a morte, agora ele sabe nos socorrer, porque sabe muito bem como homem pelo que nós passamos. Ele amorosamente, vencendo a morte, fazendo a mediação do homem com Deus, socorre o redimido, socorre quando está na tentação. Isso nós vemos em complemento, passando para o capítulo 4, em seu versículo 16. Veja lá. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele nos socorre. Busquemos nele socorro. Dá-me tua mão, Senhor, pois sei que fraco sou. E encontramos nele socorro em ocasião oportuna. Ora, na pessoa do Filho nós temos certeza e esperança. O Filho é o mediador para toda a criação. Ele, sendo a palavra de Deus, sustenta todas as coisas na palavra do seu poder. Ele é o mediador da criação e mais. Ele é o mediador da redenção do seu povo. Ele, tendo encarnado historicamente, venceu a morte. Venceu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ele faz a mediação entre nós, pecadores, agora libertos dos nossos pecados, com Deus. Ele, então, nos livra do pavor da morte e nos socorre em ocasião oportuna. Ele, na sua pessoa, nos dá certeza. E Ele, com o seu ministério, nos dá esperança. Temos certeza da esperança por meio de Deus, o Filho encarnado, seja na criação, seja na sua encarnação histórica, Jesus Cristo, nosso Redentor. É com base nisso que nós vamos ver o capítulo 6, versos 9 a 12. O apóstolo vai falar duramente com aqueles hebreus, vai dizer que eles são imaturos, são fracos na fé, mas vai ainda dizer que são redimidos. Embora haja pessoas no meio do povo de Deus que pareça ser crente e não seja redimida, ele vai dizer que estes são redimidos, embora estejam fracos. E então, no versículo 9, lemos: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, ainda que falamos sobre a sua imaturidade, sobre a sua fraqueza, ainda que os comparamos a outros que no meio do povo estão perdidos, nós estamos convictos, vocês são salvos. Vem o 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Vocês demonstraram que amam a Deus ao expressarem seu amor aos irmãos em Cristo. Deus não se esquece disto. E eu não posso rejeitar o que vocês já fizeram, demonstrando que creem em Deus, que o amam, amaram aos seus irmãos e os serviram. Então veio o 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência.
O ensino é, então, para que eles perseverem. Se eles estão enfraquecidos, que eles, ao crerem na pessoa de Cristo, ao serem recordados do seu ministério, o ministério de Cristo, sejam fortalecidos e perseverem. Perseverem até o fim. Observa, nós vimos algo assim, a abertura dos trabalhos deste culto, no capítulo 3, verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Cristo falou sobre isso ao dizer, lá em Lucas 9, que aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem olha para trás não é digno do reino. Portanto, perseverem. Perseverem até o fim, na certeza que Cristo lhe dá, que Cristo lhes dá, a certeza da sua pessoa e do seu ministério, certeza que concedem a vocês uma base sólida e firme para esperar naquilo que Ele prometeu. A certeza da esperança. E nessa certeza em Cristo e a esperança que Ele concede que nós, como redimidos, tenhamos nele, na sua pessoa e ministério, é que nós, então, verso 12, não devemos nos tornar indolentes, nos amoldar às circunstâncias deste mundo, aceitarmos as coisas que nos são apresentadas como inescapáveis. Não! Vivamos o cristianismo que honra a Deus. Vivamos amando ao Senhor com a certeza da pessoa e ministério de Cristo. Façamos isso manifestando nosso amor aos nossos irmãos. Tenhamos com isso nosso coração firmado na verdade, cheio de fé e de esperança, imitando a outros que, com a dureza desta vida sobre si, permaneceram firmes até o fim. Veja isso que diz o 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Tendo dito isto, o autor da epístola passa a abordar o ministério sacerdotal do Senhor Jesus e o faz nos capítulos 7 a 10, embasando, fortalecendo a convicção na pessoa de Cristo e em seu ministério, fortalecendo, amparando, dando mais bases e argumentos para que aquelas pessoas receptoras da carta crescem em Jesus. Argumentos para nós também. E ao final do capítulo 10, podemos ver no versículo 39, que ele retoma o ponto que acabamos de ver no capítulo 6, verso 12. Observa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, os indolentes de 6:12. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, como aqueles que devem ser imitados na segunda parte do versículo 12 do capítulo 6, cuja fé e longanimidade os conduziram à herança daquilo que Deus lhes prometeu, a certeza da esperança. É assim que o capítulo 11 começa, veja o verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, a certeza da esperança, a fé. E com esta fé em Deus, essa convicção no eterno e soberano Senhor, é que muitos viveram a sua vida no passado. E ele então passa a listar muitos personagens conhecidos e famosos e colocando-os como aqueles que, crendo, foram justificados. Crendo, tinham certeza da esperança. Sentiam-se peregrinos em terra estranha. Pessoas que, ao lado de outras, cujos nomes nem foram mencionados, mas que também eram crentes, pessoas das quais o mundo não era digno. Verso 38.
Pessoas que caminharam na fé no Deus verdadeiro, mas não chegaram sequer a ver a Cristo encarnado. Versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não viram a Jesus. Mas Jesus encarnou. E ele, tendo vindo, agora dá mais argumentos para o autor da epístola para dizer para aqueles crentes fraquinhos, os hebreus cristãos dispersos. Eles esperaram por algo que não viram. Nós temos condições de crer naquele que já veio e que, tendo vindo, nos fez promessas de uma herança futura. Então ele avança para dizer: perseverem na fé. E nesta perseverança, façam a semelhança daquilo que fizeram outros crentes do passado. Tenham o seu foco totalmente voltado para Cristo. E desvencilhem-se dos pesos que estão atrapalhando a sua corrida. Veja, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos aqueles crentes que esperaram pela vinda do Senhor Jesus, esperaram e morreram com esta certeza de que Ele viria, contudo não o viram encarnado. Todos aqueles crentes são nossas testemunhas hoje. São pessoas que andaram com a certeza em Cristo e que são exemplos para nós hoje. Em 6,12 é dito que nós devemos ser imitadores destes crentes do passado. E como é que devemos imitá-los? Crendo em Cristo e desvencilhando-nos do peso que nós temos carregado, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Abrindo mão daquelas coisas que parecem ser tão boas, tão gostosas, tão positivas, mas que ofendem a Deus. Pecado. Buscando a Cristo, esperando em Cristo, com certeza em Cristo, e assim então corramos. Ao invés de andarmos sofregamente, lentamente, valorizando as nossas dores e dificuldades, livres do pecado e dos pesos que nós acrescentamos sobre as nossas costas, nós devemos então correr com perseverança a carreira cristã, com certeza em Cristo e esperança naquilo que Ele prometeu. É assim então que o autor reforça o centro da fé cristã, a pessoa e o ministério de Cristo. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Ele é o centro da nossa fé. Anime-se em Cristo. Abraços, mensagens, dinheiro, propostas de riqueza, de sucesso, podem animar as pessoas. Mas o crente não tem nestas a motivação para seguir adiante. A motivação do crente está em Cristo. E ao olhar para outros que com esperança seguiram a Cristo, nós também, olhando para Cristo, seguiremos. Jesus Cristo que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Jesus Cristo que teve o seu ministério de humilhação, sendo o próprio Deus, humilhou-se à humanidade. Foi à cruz e foi desprezado na cruz. Não apenas morreu ali, morreu com vergonha, com vexame, com humilhação. Mas se nós então estamos passando por uma situação que em Cristo Jesus nos envergonha, sigamos adiante e imitemos a Cristo. Pois Cristo Jesus não permaneceu morto. Ressuscitou dos mortos e hoje, diz o versículo 2, está assentado à destra do trono de Deus.
É a nossa esperança. Temos certeza no ministério de Cristo e temos esperança em Cristo Jesus. Deste modo, então, partimos para o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo. Considerai a Cristo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que você seja abençoado, crendo em Cristo Jesus e perseverando na vida de fé nele. Com esta certeza, tem alimentado a sua esperança. Deus abençoe a sua vida. Que maravilha, podemos ter a certeza da esperança por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos cantar isto, a nossa firmeza da fé, conforme o hino do nosso Inário Novo Cântico número 93. Cantemos ao Senhor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe pôs a faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ó nosso Deus e Senhor, recebe a nossa adoração e concede ao Deus Santo que, em nome de Jesus Cristo, sejamos fortalecidos na fé. Tem misericórdia de nós, pecadores, ó Deus. Concede que nós, de fato, nos desvencilhemos do peso que tem nos oprimido, que abandonemos o pecado que tenazmente nos assedia, que estejamos voltados a Ti, nosso Deus, pela mediação do Senhor Jesus, e assim perseveremos com certeza de quem é Jesus e o que Ele fez, e com esperança de que Ele cumprirá a sua promessa, vindo buscar a sua herança no último dia. Esperamos em Ti, Senhor. Fortalece o nosso coração. Dá-nos a Tua mão, Senhor, pois sabemos que somos fracos. Neste mundo triste e cheio de dor, sustenta-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito, sejam sobre a sua igreja. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim.
Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar.